Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu fiquei em dívida com vocês que eu tinha anunciado no domingo passado este tema que nós vamos desfrutar aqui agora. E houve um apanho aqui na minha internet e eu fiquei devendo essa mensagem aí para vocês do canal. Então eu quero desfrutar com os amados deste estudo. Eu não vou pregar hoje o Evangelho, eu vou pregar as Escrituras hoje, principalmente nesse assunto de Ezequiel 28, nesse capítulo 28 de Ezequiel, onde o sistema religioso, de um modo geral, eles atribuem, aquele personagem a uma criatura, a um ser espiritual que foi expulso dos céus. E a religião vem metendo medo no Filho de Deus, usando aquele texto. Chega até a dizer que ele era ministro lá no céu de louvor, e quando ele andava, as notas musicais saíam do seu corpo. Imagine, amado. E as pessoas vêm acreditando nesta falácia, nesta mentira e tendo como verdade. Então vamos quebrar mais uma vez este mito de um ser espiritual que caiu do céu, que a religião ela se baseia em alguns textos isolados, fora do contexto, bem como aqui no livro de Ezequiel, onde nós iremos tratar deste assunto. E o tema é isso aí: o querubim guardador, Satanás ou Irão? Nos pregaram que era Satanás. Mas será que era Satanás? Vamos examinar alguns textos, mas antes propriamente dito dos textos que nós vamos ler, eu quero ler aqui uma literatura traduzida por Túlio Luigi Farini, professor. Olha o que esse professor Luigi Farini escreveu. A cidade fenícia de Tiro é mais conhecida do lendário conto de seu cerco por Alexandre o Grande. Quando Alexandre decidiu capturar Tiro, ele teve uma série de vitórias em seu currículo e parecia uma força imparável, mas até mesmo os seus maiores defensores questionaram a sabedoria de tentar levar uma cidade tão poderosa quanto a Tiro. A sabedoria convencional considerava Tiro como praticamente invencível, como foi situada em uma ilha rodeada por um mar turbulento. Tinha sido uma poderosa cidade-estado por séculos e era um lugar visto por pessoas de fora como um parente de temor místico. Isso, claro, fez Alexandre ainda mais determinado a vencer em sua busca. Então, seus soldados colocaram de lado as suas espadas e passaram os próximos 7 meses na construção de uma ponte da terra até a ilha. Os tiros que governaram os mares, preste bem atenção, os tiros que governaram os mares durante quase 1000 anos estavam fora do seu elemento em uma batalha terrestre. Tendo tomado Tiro, Alexandre ordenou a construção de 200 cruzes, sobre a qual os machos derrotados seriam crucificados. As cruzes foram colocadas ao longo da costa, de modo a ser visível através das águas. 30.000 homens, mulheres e crianças foram vendidas como escravos. As medidas de Alexandre não eram geralmente tão duras, mas os tiros tinham ofendido. Ele, Alexandre, estava em seu caminho para o Egito e apenas queria visitar o templo de Melcate, em Tiro, para fazer um sacrifício. Quando a ele foi recusado o acesso, ele ficou com raiva. O resto, como diz a história. Vamos continuar. Este é talvez o episódio mais famoso na vida de Alexandre, um homem cuja vida foi um forte interminável de dramas espetaculares. Alexandre afirmou ser o Filho de Deus, e aos macedônios que adoravam Hércules, a tarefa herculeana de construir uma ponte através do mar de Tiro deve ter parecido algo fora dos seus mitos e lendas. A façanha ainda surpreende os historiadores até hoje.
E até hoje, essa ponte da mesma terra liga Tiro para a costa. Infelizmente, o triunfo espetacular de Alexandre tende a ofuscar o aspecto mais surpreendente da história de Tiro. E isso é que na ilha, muito para que o exército e os fenícios, que eram o povo de Tiro, ao mar. E quando o rei mais famoso decidiu construir para si um palácio, ele escolheu para construí-lo no mar. Agora preste atenção que nós vamos ver quem era este rei mais famoso de Tiro. A fim de fazer isto, ele teve primeiro que construir uma ilha em que pudesse se estabelecer. Historiadores especulam que uma empresa de proporção tão grande deve ter trabalhado e mantido milhares de pessoas ocupadas por muitos anos. Mas quando a ilha foi concluída, tornou-se o centro do mundo antigo por séculos e séculos. Se os tírios não ensoberbecessem, ou se os tírios não tivessem dificultado o acesso de Alexandre, é bem provável que o seu poder teria continuado a crescer espontaneamente. O rei do mar, em cujo comando Tiro foi construído, foi Irão. Então observe que esse rei, um dos reis, ou o rei mais famoso de Tiro, foi Irão. E foi Irão que teve essa audácia, esta ousadia de construir uma ilha e uma fortificação para ali habitar. Vamos continuar. O rei do mar, cujo comando Tiro foi construído, foi Irão, mais conhecido por seu papel na construção do Templo de Salomão. A razão para a construção de um palácio em uma ilha parece ter sido parte estratégica e simbólica. Do ponto de vista estratégico, uma ilha feita por mãos de homem tem muitas desvantagens do que vantagens. Comida, água teriam que ser exportadas para a ilha, que era rodeada de tão grandes rochas sólidas. Mas os fenícios eram comerciantes lendários. Olha que interessante. Os fenícios eram comerciantes lendários. Guarda muito isso aí. Comerciantes. E isso não parece ter constituído uma dificuldade muito grande. E por século, o seu isolamento proporcionara aos tírios um grau de segurança desconhecido para os seus vizinhos. Em termos simbólicos, o mar parece ter sido fundamental para as crenças religiosas deste povo, dos sírios, ou do povo de Tiro. Seus deuses principais estavam ligados ao mar. Eles adoravam os deuses do mar, Melcate, filho de Poseidon, e Baal, filho do deus peixe, Dagon. Olha aí. O rei Irão parece ter feito um esforço consciente para manipular o arquipétio encarnado nos seus deuses fenícios, de modo que ele próprio parecia ser uma encarnação de um próprio Deus. Seu trono se assentava perante grandes janelas que abrem sobre o mar e com ondas que quebram sobre si. Os visitantes para o seu palácio podem muito bem ter pensado que tinham entrado num domínio de Poseidon. Este estatuto, ou esse status de Irão, como um deus-rei, olha que interessante, como as pessoas o viam, como um deus-rei, estava já bem estabelecido no momento e evidenciado pela inclusão como tal na Bíblia, descreve em Ezequiel. O próprio Jeová fala ao rei Irão, e é sobre isso que eu quero falar, amados, porque muitas pessoas vão ler os textos que nós vamos ler, principalmente lá em Ezequiel 8, e não vai ver Deus mencionando esse rei Irão. Então as pessoas, por não saber de quem Deus estava falando, ou com quem Deus estava tratando, as pessoas, o sistema religioso,
arrumou um jeitinho ali de encaixar um pseudo Satanás ali. Bom, já que não tem um personagem, não tem uma descrição de um personagem, então vamos fazer de conta que isso aqui é o próprio Satanás que caiu do céu. Mas por que eu vou nessa linha de raciocínio que o texto lá vai falar de Irão? Nós vamos entender por isso. Observe que esse professor ele foi muito feliz em suas colocações. Em Ezequiel, o próprio Jeová fala ao rei Irão dizendo: tu dissertes, eu sou Deus e me assento no trono de Deus no meio dos mares. Olha que interessante. Onde foi que o rei mais famoso de Tiro construiu o seu palácio? Em uma ilha artificial, por assim dizer. Uma ilha construída por mãos de homens no meio do mar. E eles, os tírios, eram comerciantes lendários. Então é óbvio que Deus está falando deste rei, Irão, e não de um pseudo ser espiritual que caiu do céu. Vamos continuar o raciocínio. Então Deus disse: disserte no teu coração, eu sou Deus, e me assento no trono de Deus no meio dos mares. Vamos lá. Deus, um Deus muito ciumento e muito bravo, normalmente seria ferido no momento que alguém tentou usurpar a sua autoridade. Mas aqui, é bem interessante isso, mas aqui, no texto de Ezequiel, que nós vamos chegar lá, ele não parece nem ao menos descontente. Em outros lugares, presta atenção, em outros lugares em Ezequiel, falando do livro de Ezequiel, ele mesmo diz: tu estavas no Éden, o jardim de Deus, perfeito eras nos teus caminhos. Porque um Deus, ou porque o Deus do Velho Testamento, diria uma coisa destas acerca de um rei fenício? Então, observe que esse professor de literatura, ele entende que Deus estava falando de um rei. A história comprova isso, que Deus estava falando de um rei. Era o rei Irão, não era Satanás. Tinha ali um personagem específico. Deus estava tratando com Irão, o rei mais famoso de Tiro. Vamos continuar o raciocínio para depois entrarmos na palavra. E por que o Senhor seria tão bem disposto a um homem que construiu templos a deuses do mar e proclamou-se ser um próprio Deus? A resposta é simples. Irão, como Salomão, era descendente do rei Davi. Um fato que deve ter sido conhecido na época de Ezequiel, quando o livro foi escrito. A maioria dos historiadores apresentaram Irão e Salomão como sendo de diferentes nações, culturas e diferentes raças. Na verdade, eles eram parentes. Vamos lá. O que é mais, um descendente direto também de Irão é José, ou São José, o pai de Jesus de Nazaré. Se o papel de Irão como ancestral de Cristo foi encoberto por compiladores da Bíblia, seria provavelmente porque ele era muito uma figura lendária e os seus pontos de vista religiosos muito bem conhecidos para ignorar ou explicar. Consequentemente, o seu papel foi marginalizado para não turvar as águas teológicas. Eu acredito nesta literatura, nestas informações, porque nós vamos mostrar nas Escrituras que, de fato, este professor de literatura ele estava certo. A palavra de Deus não está falando de Satanás, está falando de Irão, o maior rei que existiu na cidade de Tiro. Agora é interessante que, ao relatarmos aqui essa história, nós vemos que Alexandre o Grande, ele tentou conquistar, melhor dizendo, ele conquistou, ele invadiu Tiro. Quando foi isso? Em 332 a.C., Alexandre o Grande, rei da Macedônia, tentou conquistar a cidade de Tiro, atualmente onde fica o Líbano, por ser uma localização, presta atenção, estratégica entre os povos gregos e persas.
Primeiramente, ele tentou invadir a cidade, mas não obteve êxito, graças à fortificação erguida na ilha. Então, amados, observe que eu não estou falando, e nem o historiador aqui está falando, que Alexandre o Grande ele foi contemporâneo ao rei Irão. Então nós estamos aqui lendo que Alexandre ele tentou invadir primeiramente em 332 a.C. Mas quando ele tenta invadir, observe que o professor de literatura já explica quem foi que havia construído aquela ilha a qual Alexandre tentou, claro, invadir depois. Então eles não eram contemporâneos, tá bom? Para alguns não entrarem aí, você está dizendo que Alexandre o Grande era contemporâneo ao rei Irão? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Alexandre o Grande, ele encontrou justamente aquilo que o rei mais famoso de Tiro havia construído, que foi aquela ilha erguida no meio do mar, aquela ilha fortificada. Então, vamos agora à leitura, vamos parar de papo aqui de literatura, de história, e vamos examinar as Escrituras. Eu quero confrontar com você que, é claro, você é livre, você pode até não concordar, tá bom, amado? Mas eu quero confrontar com uma palavra, não adianta aqui eu me argumentar, contar história, eu preciso usar as Escrituras, e é isso que nós vamos fazer. Olha lá. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, acompanhe comigo. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Eu vou só ler, eu não vou aqui ficar explicando muita coisa. Eu acho que essa introdução aqui já foi bem interessante. 11. Irão, olha lá. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a casa, ou a Davi, uma casa. Então Irão, rei de Tiro, para quem não sabe, Irão reinou entre os reinados de Salomão e Davi. Então Irão, o rei de Tiro, ele foi contemporâneo a Davi, ao reinado de Davi e ao reinado de Salomão. E observe que eles tinham uma amizade muito próxima. Olha lá. 2 Samuel 5,12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 1 Reis 5,1. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão. Observe que no tempo do rei Davi, Irão já estava ali auxiliando, ajudou na construção do palácio de Davi, da casa de Davi. E nós sabemos da história que Davi tinha o desejo de construir um templo, para o seu Deus, para o Deus de Israel, mas ele não teve condição. Deus disse que chamou ele para a guerra, mas Deus ia dar esta dádiva, a Salomão, seu filho. Então Davi morreu. Aqui já é Salomão reinando, já é Salomão governando. E enviou Irão, é o mesmo rei, aquele que era amigo de Davi, que construiu a casa de Davi. Então Irão, rei de Tiro, os seus servos, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai Davi, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então, observe que o mesmo amor, a mesma amizade que Irão, o rei Irão, tinha com Davi, ele também tinha com Salomão, seu filho. Olha lá, 1 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Então Salomão disse: olha, Irão, meu pai não pôde construir uma casa para Deus, um templo para Deus, por causa da guerra. Mas o que era que Salomão queria? Salomão queria contratar uma grande empresa. Salomão queria contratar uma pessoa que tinha uma grande influência e conhecimento para que levantasse uma casa ao Deus de Israel. Olha lá, 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Salomão pedindo:
Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu, falando com o rei Irão, que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Então, observe que Irão está, ou Salomão, ele está negociando com o rei Irão. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, observe que Irão era um grande negociador e Salomão está negociando com ele. 1 Reis, capítulo 5, versículo 7. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Vamos continuar. É muito texto, eu não quero aqui me deter. Mesmo porque para o povo da graça já é um assunto bem batido, bem conhecido. 1 Reis 5, 8. E enviou Irão a Salomão dizendo: ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Olha que interessante. Então, o Salomão mandou servos, mandou pedir madeiras e o rei Irão disse: eu ouvi o que você mandou dizer e eu vou fazer toda a sua vontade. Eu vou financiar a obra, eu vou financiar. Meus amados, observe a mente, observe a capacidade, observe que este homem ele era um grande negociador. 1 Reis 5:9. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo quê? Pelo mar, até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Então, amados, observe que houve o quê? Uma troca. Salomão pediu ajuda ao rei Irão, o rei Irão disse: eu vou te ajudar, agora você vai me sustentar, você vai sustentar a minha casa. Houve um acordo, estava tendo ali uma negociação. Eles deixaram a amizade de lado e estavam ali tratando de quê? De negócios. É muito importante esse ponto. 1 Reis, capítulo 5, 10. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. 1 Reis 5, 11. E Salomão deu a Irão, presta atenção, Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Então, observe que Salomão passou a pagar tributos ao rei Irão. Então, observe a capacidade de negociar que este homem tinha, amado. Salomão passou agora a pagar tributo a Irão anualmente. Por quê? Porque eles estavam fazendo negócios. Olha lá, 1 Reis 5:12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. Então ali houve um acordo. Fecharam um negócio. O Salomão contratou, por assim dizer, uma mega empresa para que construísse o templo de Deus. Preste muita atenção nisso. Então, observe que Salomão, nós conhecemos biblicamente que foi Salomão que construiu o templo. Mas quando nós analisamos as Escrituras, quando nós examinamos, na verdade quem construiu o templo não foi Salomão. Foi o rei de Tiro, foi Irão. Vocês estão percebendo que Salomão... mas Deus disse que era Salomão. Sim, Salomão que teve ali, primeiro começou com Davi o projeto, Salomão teve ali a ideia de executar, Deus permitiu que Salomão executasse aquela tão grande obra, mas por trás de Davi e Salomão havia um rei pagão chamado Irão, que estava financiando toda aquela obra.
Vamos mastigar esse assunto. 1 Reis 5, 17 e 18. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas. Presta atenção. O rei Salomão está negociando com o rei Irão. E o que é que o rei Salomão estava pedindo? A Irão? Pedindo a Irão. Pedras grandes e pedras valiosas. Pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de quem? De Irão. E os giblitas. E as lavraram os edificadores de Irão e os giblitas. E preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então observe que o rei Irão estava ali disponibilizando todo tipo de quê? Pedra preciosas que Salomão havia pedido. Você já entendeu? Já começou a conectar? Quando o querubim, que é o tema, o querubim guardador, quem era? Satanás ou Irão? Então percebeu que era Irão que tratava com pedras preciosas, pedras grandes. Não tem nada a ver com Satanás, que tinha pedras no seu corpo, que era cheio de riqueza. Não tem nada a ver com Satanás, amados. Era Irão. Ele era um negociador. E ele tinha pedras grandes e preciosas e ele financiou, forneceu para a construção do templo lá de Salomão. Olha lá. 2 Crônicas 2:3. E Salomão mandou dizer a Irão, rei de onde? De Tiro. Como fizestes com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazem comigo. Então, assim como Irão mandou, madeiras de cedro para edificar uma casa, um palácio para Davi, agora Salomão está pedindo que Irão continue mandando também, mas agora para construir um palácio, um templo para quem? Para Deus, o conhecido, famoso templo de Salomão. Vamos lá. 2 Crônicas 2:11. Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Então Irão reconhecia que Salomão agora estava como rei de Israel, constituído pelo próprio Deus. Vamos continuar. Olha a relação dessas três pessoas, Irão, Davi e Salomão. 2 Crônicas 2:12. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Então observe que havia um certo temor do rei Irão em relação a Deus. Você observa, que apesar, como nós lemos na literatura, Irão, ele se intitulava, ou fazia templos a deuses estranhos, mas havia um temor, ele reconhecia que era o Deus de Israel. Havia um certo temor. Então ele disse, disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, e de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Isso é Irão falando, vamos lá. 1 Reis 9:11. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, tudo aquilo que Salomão desejou, ele enviou. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Então, como eu falei, eles estavam negociando. O rei Salomão anualmente tributava ao rei Irão, e além disso, o rei Salomão deu 20 cidades na terra da Galileia ao rei Irão. Só que tem um probleminha aqui. Dentro desta negociação,
o rei Irão começou a questionar algumas coisas. Ele não gostou muito bem do que estava acontecendo, principalmente no que tange essas cidades que Salomão deu para ele. Olha aí, 1 Reis 9:12. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Então, o rei Salomão pegou 20 cidades e deu a Tiro, como parte ali daquele acordo que eles tinham. Só que quando o rei de Tiro, Irão, saiu para olhar aquelas cidades, ele não gostou. Aquela cidade não foi boa aos seus olhos. E aí já começou uma quebra ali no relacionamento, já começou alguma coisa ali desandando, sabe? Sabe aquela politicagem que nós vemos hoje, que, bom, se você fizer o que eu quero, estamos tudo certo, mas se você me desagradar, de repente você não vai concordar. Percebe a politicagem, né, amado? Então, Irão saiu para ver aquelas cidades que ele tinha fechado ali com Salomão, mas ele não gostou muito daquelas cidades. Olha lá. 1 Reis 9:13. Por isso disse, que cidades são estas que me destes, irmão meu? Olha como ele tratava Salomão, olha como o rei Irão tratava Salomão. Que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu, palavra fenícia, que significa desagradável até hoje. Então aquelas terras ficaram conhecidas como terra de Cabu, que quer dizer terras desagradáveis. Ou seja, aquelas cidades, aquelas 20 cidades que Salomão deu para o rei Irão, não foi agradáveis aos olhos do rei Irão, e ele não gostou daquilo, e ele questionou Salomão. Que cidades são essas que me destes, meu irmão? Vamos lá. Ezequiel. Agora vamos lá. Amados, para nós entendermos Ezequiel 28, nós precisamos recorrer a todo um contexto. E o contexto nem sempre está no mesmo capítulo. Precisamos entender isso. Então, observe que quando você que ouviu aquela literatura aqui no início, aquela leitura, você que ouviu todo esse trajeto de negociação que Davi tinha com o Irão, que Salomão teve, né, com o rei Irão, você agora vai começar a entender que, de fato, Ezequiel 28 não está falando de uma criatura espiritual coisíssima nenhuma, amados. Está falando justamente do rei Irão. Olha lá, Ezequiel 26:2. Olha lá, filho do homem, visto que Tiro, olha que Deus está tratando agora com Tiro, mas quem reinava sobre Tiro? Quem era o principal rei de Tiro, ou o maior governante de Tiro? O rei Irão. Você pode dizer, irmão, mas isso aí pode ter sido já um outro rei, ou anterior, ou depois, amados. Ezequiel está profetizando aqui, ele está no cativeiro babilônico. Então, é bem próximo. É tudo muito próximo os reinados de Davi, Salomão e o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Então observe a ligação. Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém. Então ele está falando da cidade, né? Mas a cidade havia um governo, um rei. Olha lá. Visto que Tiro disse contra Jerusalém, o que foi que Tiro disse? Está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim. Eu me encherei, agora que ela está assolada. Então, por que foi que Tiro disse contra Jerusalém? Jerusalém tinha acabado de ser invadida, tinha acabado de ser destronada por Nabucodonosor. O templo que o próprio Irão ajudou a construir, o templo que o próprio Irão financiou, Nabucodonosor derrubou. E agora, depois que Jerusalém, o povo de Deus, estava assolado, destruído, o símbolo dos judeus, o templo de Salomão, havia sido destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor pegou o povo de Deus e levou cativo para a Babilônia. E Ezequiel está profetizando, falando lá na Babilônia.
Então, observe, amado, que há uma ligação. De repente, Tiro, aquela cidade que era aliançada com Davi e Salomão, começa agora a zombar de Jerusalém. Começa agora a zombar do povo de Deus. Está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim. Olha para lá, olha aí. Eu me encherei, agora que ela está assolada. Observe que o Tiro, né, com seu governante maior, está esnobando, está zombando da cidade ou daquele povo de Deus que havia sido assolado por Nabucodonosor. E Deus, você acha que Deus se agradou disso? De ver aquele que ajudou a construir a casa de Davi, ou que construiu a casa de Davi, aquele que financiou o templo lá com Salomão, agora zombando da queda do povo de Deus, zombando do templo que veio abaixo, zombando do povo de Deus que agora estava cativo na Babilônia. Deus ia deixar barato? Olha lá, meu amado. 26:3, Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações. Presta atenção, olha a profecia. Muitas nações vai subir contra Tiro, como o mar faz subir as suas ondas. Observe que sempre Deus se utiliza, né, por intermédio do profeta Ezequiel, essa questão do mar. Porque onde era que Tiro estava situada? Onde foi que o rei mais famoso construiu o seu palácio? No meio dos mares. No coração dos mares me assentarei. Vamos lá. Ezequiel 26:3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. 5. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Onde era que ia acontecer isso? No meio do mar. Pegou? É claro que está falando de quem? Do rei Irão, de Tiro, do rei de Tiro. Vamos lá. Ezequiel 26:6. As suas filhas que estão no campo serão mortas à espada. Olha o que Deus ia trazer de juízo contra Tiro. E saberão que eu sou o Senhor. Então, como eu falei, amado, eu não vou ficar explicando muita coisa aqui, que não tem nem por que ficar explicando, é só ler. Olha lá. Ezequiel 26:7. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro, a quem? A Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. O mesmo rei que invadiu Jerusalém, ou invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus, o templo de Salomão, é o mesmo rei que Deus agora vai usar para derrubar Tiro, para destronar o império de Tiro e, consequentemente, o seu governante maior. Quem? Irão. Olha lá. Ezequiel 27:2 e 3. Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas da onde? Do mar. Por que entradas do mar? Porque foi onde justamente o rei Irão havia construído aquela ilha, na entrada do mar. Então Deus disse: olha, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Então Tiro, eles faziam o quê?
negociava. Então Irão, ele era o quê? Um negociador, porque era um costume dos Tírios. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Observe que aqui a profecia é contra a cidade de Tiro. Eu sou perfeita em formosura. Mas observe que é a mesma linguagem que Deus vai usar para o personagem. Vamos lá. Ezequiel 27:4. No coração dos mares estão os teus termos. Onde era que estava, digamos assim, a maior fortificação de Tiro? No coração dos mares. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Então observe que está falando de uma edificação, de um reino, de um governo. Não está falando de um ser espiritual. Então o sistema religioso usa essas passagens para dizer que aqui está falando de Satanás, ou que é uma profecia dupla, que também está falando de Satanás. Não existe isso, amado. Observe a deturpação das Escrituras. Ezequiel 27:5. Fabricaram todos os teus covéses de faia, de senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Olha lá. Como era, melhor dizendo, Tiro. Ezequiel 27:6. Fizeram os teus remos de carvalho de Baçã. Os teus barcos fizeram-nos de marfim engastado, embucho das ilhas do Quiteus. Observe toda a formosura, a arquitetura, a beleza que havia nesse reino de Tiro. Ezequiel 27:8. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Então observe que esse homem dominava, amado. Esse reino era um reino muito respeitado, honrado, poderosíssimo. Ezequiel 27:9. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti, os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti. Ou seja, tudo estava em suas mãos, ao seu dispor, para tratarem dos teus o quê? Negócios. Então todos esses homens tratavam dos negócios de Tiro, do rei Irão. Olha lá, Ezequiel 27:10. Os persas e os lídios e os de Puti eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduravam em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Então observe que a beleza aqui não tem nada a ver com a beleza física, com uma coisa que era atraente, como o sistema religioso diz. O sistema religioso diz assim: não, Satanás era um ser lindo, cheio de pedras preciosas, e quando ele andava, sons, notas musicais saíam do seu corpo. Mas quando ele caiu, ele se tornou um ser das trevas e perdeu toda a sua beleza. É disso que o texto fala? Não, amado. Está falando da cidade. Está falando de Tiro, de um rei. Não tem nada a ver com ser espiritual. Vamos lá. Ezequiel 27:11. Os filhos de Arvade é o teu exército. E o teu exército estavam sobre os teus muros em redor. E os gamaditas nas tuas torres. Observe a fortificação que havia nesse reino. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Então, observe que esse reino era um reino bem farto, bem surtido, bem servido. Vamos lá. Ezequiel 27:12. Tarsis negociava contigo.
por causa da abundância de toda a casta de riquezas, como com prata, ferro, estânio e chumbo, negociavam em tuas feiras. Quem negociava? Tarsis. Então observe que as cidades negociavam com esse homem em suas feiras, ou com este reino. Olha lá, Ezequiel 27:16. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Observe o poder deste negociador. Este homem era um grande negociador. Tiro, esse reino, era um reino que negociava com os seus vizinhos, com as cidades que vinham em suas feiras para trocar, para fazer negócios. Olha lá. Ezequiel 27:17. Quem? Judá. Judá e a terra de Israel, claro, desde o tempo de Davi, Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocava o quê? Quem trocou? Trigo de minete e panangue e mel e azeite e bálsamo. Observe lá que quando ele financiou a construção do templo, Salomão ficou devendo a casa dele e anualmente pagava isso aí a ele? Vamos lá. Ezequiel 27:21. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Então, observe, amado, que o reinado, né, o Tiro, juntamente com Irão, eles eram negociadores natos, milenar, lendários. Então esse homem, ele negociava agronomia, ele negociava minérios, forças armadas, tudo estava às suas mãos em si. Ele tinha poder para tudo isso. Então observe a grandeza desse império, observe a grandeza que esse homem tinha. E é por isso que nós vamos entender um pouquinho à frente, porque ele caiu. Aliás, vocês já estão entendendo. Ezequiel 27:23. Arã, Icane, e quem? E Éden. O sistema religioso diz, estavas no Éden. Eles atribuem aquele Éden ao Éden lá, que é aquele conto lá de Adão. O jardim de Deus. Éden, amado, era uma cidade. Uma das cidades que Irão negociava, ou Tiro negociava. Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam com quem? Contigo. Então Éden, amado, era uma cidade. Olha lá. Ezequiel 27:27. As tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Vai cair todo mundo, Deus ia destruir todo mundo, os teus mercadores, marinheiro, o teu exército, as tuas riquezas, vai cair. Então, o sistema religioso, ele usa aquela frase, nós vamos chegar lá, Ezequiel 28, como caístes, ó querubim guardador. Ele diz que é o anjo que caiu do céu. Cair aqui é uma força de expressão. Aliás, não é nenhuma força de expressão, é no sentido literal mesmo. Vai cair, vai desabar, vai perder tudo. Lá em Ezequiel 28, como caíste do céu, é uma força de expressão para entendermos isso aqui. É uma relação disso aqui. Então eu não posso pegar Ezequiel 28, ler aqueles versículos isolados e dizer que é Satanás. Então quem era que ia cair? Tiro e o seu governo, seu império, suas forças, suas riquezas, seus exércitos, ia cair tudo. Ia cair aonde? No mar.
no meio dos mares. Ele seria vencido. Deus iria levantar povos para o destruir. E quem seria? Nabucodonosor, que iria invadir e destruir. Olha lá. Agora sim, chegamos em Ezequiel 28, versículo 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de quem? De Tiro. E diz ele, assim diz o seu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito e formosura. Então de quem Deus está falando? Agora está falando do rei, e não de Tiro, cidade propriamente dito. Tiro ia cair porque havia um rei lá que se corrompeu, obviamente. Mas quem era esse rei? Irão. E por que Deus está dizendo que ele era, não é mais? Porque ele se corrompeu, amado. Porque ele já estava zombando da queda lá de Jerusalém. Ele disse que as portas estavam abertas e todos agora iriam voltar para quem? Para ele. Assim como Davi o procurou para que ele construísse uma casa para ele, assim como Salomão procurou para que ele financiasse o templo, quando ele viu a queda do povo de Deus, ele disse, todo mundo agora vai me procurar. Você já viu aquele que te fez um favor e sempre fica achando que você tem que estar ali bajulando, sabe, porque você vai ficar sempre na dependência dele? Assim foi o rei Irão, só que isso não agradou a Deus, porque sempre foi Deus no controle de tudo. Se Deus permitiu que Irão ajudasse na construção da casa de Davi, do templo lá de Salomão, foi porque Deus quis, amado, porque tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas essas coisas. Mas Irão começou a se achar, Tiro começou a se vangloriar com todas as suas riquezas, com todas as suas posses, com todos os seus exércitos, ia cair porque não agradou a Deus, se ensoberbeceu, e a palavra de Deus diz que os humilhados Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. Foi o que aconteceu com Tiro e com o rei Irão. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz ele, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita e formosura. Olha lá, 13. Estivestes aonde? No Éden. Que Éden? Éden era a cidade, uma das cidades que ele negociava. Estiveste no Éden, jardim de Deus. No original ali são jardim dos deuses, assim como o faraó tinha o seu jardim suspenso, né? Era conhecido também como jardim dos deuses. Era uma linguagem comum entre eles. Claro, deturparam, colocaram ali jardim de Deus no singular, como se fosse um jardim do Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. Não, era jardim dos deuses, estivesse no Éden. Éden era a cidade onde ele negociava. Jardim de Deus, dos deuses. De toda pedra preciosa era tu o quê? Cobertura. Que pedra preciosa? Era um diabo, um ser espiritual que estava revestido de pedra preciosa? Claro que não, amado. Eram as pedras que estavam ali disponíveis para ele. Ele andava sobre as pedras. Era um homem muito rico, muito bastardo, ou muito farto, por assim dizer. Olha lá, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura. Aí Deus vai dar algumas características. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado, foram preparados. É aqui também que o sistema religioso pega para dizer que esse pseudo-ser aí, Satanás, caiu do céu, e no céu ele era ministro de louvor. Por quê? Por causa desse texto aqui, da parte bem isolado. Cadê? Aqui. Aí. No dia que fostes criado, os teus tambores e os teus pífaros, no dia que fostes criado, foram preparados. E o que era isso, mano? Tudo indica que esse rei Irão era um rei muito festeiro, gostava de festa, mano. Gostava de música. Assim como Rabonildo, né? Neto lá de Nabucodonosor, onde ele, logo depois lá que o seu avô morre e ele, enfim, está lá no reino lá da Babilônia, está reinando sobre a Babilônia, ele vai lá na despensa, pega lá os cartiçais, os elementos, né, consagrados ao Senhor, que era do templo. Ele vai lá e começa a oferecer vinho lá, as meretrizes, se banqueteando, e de repente Daniel está lá já velhinho, e Deus manda aquela mão na parede, mene, mene, tekel, facim, né, pesado foste na balança. O reino foi dividido. Então Daniel vem traduzir ou interpretar
aquela escrita, né, na parede. Então observa que o rei Irão, parecendo, eu estou comparando aqui com Rabonildo, gostava também de dar essas festas, gostava de festa. É por isso que é atribuído isso aqui a ele. Ó. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Isso estava em Irão. Era um dom, ele gostava disso, ele gostava de música, ele gostava de festa. Tem nada a ver com ser que era ministro lá no céu. E, meus amados, vamos lá, vamos entender. 28:14, Ezequiel, vamos continuar. Tu eras, o querubim ungido para cobrir. E te estabelecia onde? No Monte Santo de Deus estava. Olha que tu eras o querubim ungido. Tu eras o querubim ungido para cobrir ou para guardar. E te estabeleci, Deus estabeleceu ele como querubim ungido. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. É esse versículo que eles usam como versículo-chave para dizer que aqui está falando de Satanás. A palavra querubim, no seu original, quer dizer queruve, significa grande, poderoso, negociador. Então a palavra querubim, ou no original queruve, significa grande, poderoso, o quê? Negociador. Então, quando aparece aqui nesse texto querubim, não está falando de um ser espiritual, amado. Está falando de alguém que era grande, poderoso e era o quê? Um negociador. Esse é o sentido da palavra querubim. Ungido, o que é uma pessoa ungida? A palavra ungida quer dizer capaz, preparado, separado para. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante, que quem nos capacitou foi Deus, ou quem nos ungiu foi Deus. Para quê? Para sermos ministros de uma nova e eterna aliança. Não da letra, da lei, mas do Espírito, a graça. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, este é o sentido da palavra ungido, quer dizer preparado. Jesus de Nazaré, diz um texto no livro histórico de Mateus, que ele foi o quê? Ungido, capacitado. Para quê? Para pregar as boas novas. Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, observe, amado, que assim como nós fomos preparados para sermos ministros, fomos capacitados, ungidos para sermos ministros de uma nova e eterna aliança, assim como Jesus foi ungido, quer dizer, capacitado, preparado para anunciar o ano aceitável do Senhor, Irão também foi ungido, preparado, capacitado para o quê? Para negociar, para guardar, para cobrir. E tudo isso com o quê? Com a mão soberana de Deus sobre a sua vida. Até que um dia Deus tirou a sua mão e ele caiu. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava. Eles usam isso aqui mais uma vez para dizer que o Monte Santo de Deus era o céu e que o pseudo-satanás, que lá era Lúcifer, ele estava no Monte Santo de Deus. Eles dizem que é no céu. Agora é uma contradição tão grande que primeiro ele diz que estava no Éden, depois diz que estava no céu. Eles dizem, não, ele estava no Éden. Não, estava no Monte Santo de Deus, estava no céu. Olha a confusão, amado. Por que era que esse homem, e eu digo que era Irão, sim, o rei Irão, porque ele estava no Monte Santo de Deus? Nós vamos entender daqui a pouco. Vamos terminar isso aqui. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, ele andava no meio das pedras. Como nós já falamos, ele tinha todas as pedras preciosas ao seu dispor. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então houve iniquidade nele. Deus viu a iniquidade que brotou no coração do rei Irão e Deus abateu. Vamos lá. Deus derrubou do seu trono. 16. Olha lá. Na multiplicação do teu quê? Comércio. Então querubim quer dizer o quê?
Queruve, negociador, grande, poderoso. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte santo, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E eu faço mais uma vez a pergunta: querubim cobridor ou querubim guardador? Satanás ou Irão? É claro que é o que foi o rei Irão. 17. E elevou-se o teu coração. Olha lá. Por causa de quê? Por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante de quê? Dos reis te pus, para que olhem para ti. Por terra te lancei. Ele caiu diante dos reis da terra. Para quê? Para que os reis agora olhassem para ele. Não era esse o homem? Não era esse que dizia no seu coração? Não era esse que se proclamava Deus? Não era esse que dizia que ia se assentar no meio dos mares? Não era esse homem? Deus lançou por terra, derrubou. Esta é a queda do rei Irão e de todo o seu império. Olha lá. Ezequiel 28, 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, começou a praticar injustiça, né, irmão? Profanastes os teus santuários. Olha lá. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Fogo fala de juízo, né, amado? Nós sabemos disso. Fala de juízo de Deus sobre nações. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei o quê? Em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem. Te tornei em cinza. Foi no sentido literal? Deus tocou fogo no rei Irão? Claro que não. Está falando de um juízo que Deus iria trazer sobre o rei Irão. Outra pergunta que eu faço aqui para o sistema religioso, se vocês entrarem aí, vocês vão ter que me suportar. Vocês dizem que isso aí é uma profecia sobre Satanás. E por que vocês acreditam que Satanás está aí solto, aprontando, se o mesmo texto que vocês leem para afirmar que está falando de Satanás, está dizendo que Deus destruiu, tornou em cinza? Então vou usar o que vocês pensam, o argumento de vocês. Tá bom, vamos supor que foi um ser espiritual, o Satanás. Ah, tá bom, ele veio e Deus derrubou porque ele se rebelou no céu. E agora, ele está aí atuando ou ele foi destruído, se tornou em cinza? E outra pergunta, aos olhos de todos, você viu? Qual foi o homem que viu Satanás ser queimado? Porque diz que Deus havia tornado ele em cinza. Olha lá. Que te consumiu. Consumiu não é que vai consumir. Olha o emprego do verbo. Consumiu é passado, amado. Então vamos lá, ó. Fiz sair do meio de ti um fogo. Fez sair. Não está dizendo que vai sair no apocalipse futuro, como os futuristas lançam. Está dizendo que já fez sair. E isso lá no tempo de Ezequiel. Fiz sair do meio de ti um fogo, olha lá, que te consumiu, não é que vai te consumir. E te tornei, não é que vou tornar, te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Agora eu faço uma pergunta para você do sistema religioso que diz que saiu o diabo, que é Satanás que caiu do céu. Então, não existe mais, porque Deus fez sair um fogo que consumiu, que destruiu ele. E diz que os homens viram. Agora, qual foi o homem que viu um pseudo-ser espiritual ser queimado? Contradição, amados. Argumentos sem comprovações. Nós mostramos que de fato isso aqui estava se referindo a uma figura de linguagem, que não foi um fogo literal que queimou o rei Irão, mas que de fato ele morreu, ele foi destruído sim. Deus abateu. Deus destruiu com aquele reinado. Olha lá. 19. Todos os que te conhecem, olha lá, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Acabou. Acabou o seu governo, acabou o seu império, a sua arrogância, acabou. Foi totalmente devastado, destruído. Agora eu quero mostrar para vocês por que Deus disse que ele estava no Monte Santo. Estava no Éden e no Monte Santo de Deus andava sobre as pedras afogueadas. Por que Monte Santo? Olha lá. 2 Crônicas 5:2. Então Salomão consagrou
ou congregou, melhor dizendo, em Jerusalém, os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é o quê? Sião. Então a cidade de Davi, onde Davi habitava, era o quê? Sião. Sião era a cidade de Davi. Foi lá que o rei Irão, o próprio rei Irão, construiu uma casa para Davi. Foi lá em Sião também que foi construído o templo de Salomão. É por isso que o texto de Ezequiel diz que ele estava no Éden, jardim de deuses, lugar privilegiado, e ele também estava no Monte Santo de Deus. E o Monte Santo de Deus ficava onde? No Antigo Pacto, conhecido no Antigo Pacto. Em Sião, o Monte Santo de Sião, que era onde era a cidade de Davi e, posteriormente, construído o Templo de Salomão. Aí, o próprio fala. Vamos lá. Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará quem? A Sião. Consolará a todos os seus lugares assolados. Lembra que Sião foi assolado, foi invadido, foi destruído? Por isso que Irão estava se vangloriando, e fará o seu deserto como o quê? Como Éden. Éden era o quê? Um jardim de alegria, ou conhecido como jardim dos deuses, ou um lugar de deleite, um lugar de prazeres, sabe? Um lugar de bonança. Então aquele lugar, Sião, que foi devastado, que foi assolado, Deus deu uma promessa que ia fazer como Éden. E a sua solidão como um jardim de quem? Do Senhor, um jardim de alegria. Gozo e alegria se achará nela. Ação de graças e voz de quê? E voz de melodia, muita festa, muito cântico, muitos salmos, porque iria haver o quê? Uma restauração, uma restituição. Deus iria e fez isso depois, libertando o seu povo lá da Babilônia. E aqui nós encerramos, aqui, isso. Isaías capítulo 51, versículo 11, que diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão aonde? A Sião, com júbilo e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Então, amados, Sião era a cidade de Davi, era conhecido como Monte Santo de Deus no Antigo Pacto. Então, Irão, o rei Irão, foi ele que ajudou Davi a construir a sua casa, ajudou Salomão a construir o templo, e ele estava andando sobre as pedras afogueadas, falando das suas riquezas, das suas prosperidades, do seu imperialismo, de tudo aquilo que ele tinha em suas mãos, e que ele, por se exaltar, por deixar, sabe, aquilo entrar no seu coração, se envaideceu, e Deus assim derrubou. Não existe diabo, não existe capeta nesse texto, não existe, aliás, em lugar nenhum, como um ser espiritual. Mais uma vez, a religião nos enganou durante muito tempo, mas estamos aqui com a palavra revelada para que você venha ter descanso. Assim como esse texto aqui também, lá em Isaías capítulo 14, do versículo 12 em diante, vai dizer de um personagem que estava em uma posição elevada e Deus derrubou dos céus, ele caiu. E lá vai falar de quem? De Nabucodonosor. Aqui está falando de Irão e lá está falando de Nabucodonosor e não de um ser espiritual. A religião pega esse texto isolado, não esse texto de Ezequiel, o capítulo 28 de Ezequiel isolado, pega o capítulo 14 de Isaías com aqueles versículos soltos que fala lá daquele que estava sentado no lugar elevado e disse no seu coração que ia subir o mais alto e colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ali está falando de Nabucodonosor que estava se exaltando. O próprio disse: tudo isso construí com as forças das minhas mãos, quando Deus abate e faz com que ele se torne como um animal e vai passar um período lá comendo com os animais. Então, amados, tudo isso são profecias acerca de homens que tiveram grandes poderes, homens que foram importantes na história, mas que se envaideceram, que se exaltaram e Deus abateu. Sempre foi assim na história. Então, a religião vai usar os textos isolados de Ezequiel, os textos isolados de Isaías, vai usar os textos isolados de Apocalipse, que está se referindo a outro império, o romano. Como caístes
do céu, porque houve batalha no céu, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, houve batalha no céu, o arcanjo Miguel brigou com o dragão, a antiga serpente, ali está falando do Império Romano, amado, assim como aqui em Ezequiel estava falando do Império de Tiro, né, ou rei Irão, assim como em Isaías está falando de Nabucodonosor, lá em Apocalipse está falando do Império Romano, a dinastia herodiana, é tudo figura de linguagem, força de expressão e nunca aponta para um ser espiritual, como infelizmente muitos filhos de Deus pensam e vão morrer, infelizmente, acreditando nessas mitologias, nessas histórias, nessas fábulas, sem uma revelação bíblica, sem uma contextualização de fatos para entender que aquilo ali nunca se referiu a um ser espiritual. Na história sempre houve homens que se intitulavam deuses. Por exemplo, Nimrod, quando ele tenta construir aquela torre para chegar nos céus, e ele acha que vai manter o povo ali tudo preso ali ao seu serviço, e Deus ali confunde as línguas e espalha os povos. Mais um ali caiu do céu, é uma força de expressão, caiu do seu posicionamento. Assim como tantos outros na história que Deus sempre abateu, e tantos outros, assim como aconteceu também com Roma, né? Com Roma antiga, e tantos outros que se levantam no nosso século, Deus vai sempre abater, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Ele não divide a sua glória com ninguém, e Deus não tem um arquirrival, um ser espiritual para estar confrontando, para estar lutando. Deus criou todas as coisas, e esses homens que se intitulam, que se colocam, se posicionam como Deus ou como deuses, Deus abate. Graça e paz, fique com esta reflexão no teu coração e até o nosso próximo encontro.